Também quero saudar a amada igreja com a santa gloriosa paz de Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, é motivo de alegria de mais uma noite aqui na presença do Senhor Jesus e todos que se encontram aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu queria ler uma palavra, glória a Deus, que se encontra, meus irmãos, aleluia, em João, em Mateus, aleluia, Mateus, no seu capítulo, glória a Jesus, aleluia, meus irmãos. Mateus capítulo 12, amém, aleluia, glória a Jesus. Vamos ver aqui, meus irmãos, aleluia, essa palavra aqui, glória a Jesus, aleluia. Não, 22, isso, 22, amém, capítulo 22, que diz assim, a palavra do Senhor Jesus, amém. A parábola das bodas. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E este não quisera vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados, já mortos, e tudo já prontos, vindes as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que que não estava trajado com vestes nupciais. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu não vou, aleluia, entrar em todos os assuntos dessa palavra, porque eu não sou o pregador da noite. Mas, meus irmãos, glória a Jesus, no versículo, meus irmãos, 11, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava, aleluia, trajado com vestes de núpcias. Quem, meus irmãos, sabe, aleluia, qual tipo de roupa é essa? Núpcias. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus. Eu estou passando, aleluia, um momento de uma guerra
uma guerra, meus irmãos, espiritual muito forte. Aleluia, glória a Deus. O diabo, meus irmãos, ele se levanta de um lado, se levanta de outro. Aleluia. Né, meus irmãos? Se nós não tiver aquela fé firme com Jesus, meus irmãos, aleluia, a gente para. Mas eu creio, eu confio, meus irmãos. Nem que eu venha me sentir, aleluia, despedaçado como um caco no chão. Mas eu não vou deixar, aleluia, esse meu Jesus. Glórias a Deus. Hoje em dia, meus irmãos, o diabo está entrando nas famílias, usando um, usando o outro, meus irmãos. Aleluia, pessoas que é do seu sangue, para se levantar, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. E meus irmãos, aleluia, a veste, meus irmãos, nupcial, meus irmãos, se refere ao que, meus irmãos? Aleluia. A justiça dos santos. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse, meus irmãos, aleluia, capítulo, meus irmãos, em Apocalipse 19, do seu versículo, meus irmãos, 8, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. 19, 8. Amém, meus irmãos? Aleluia. Que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, o servo, a serva do Senhor, aleluia, tem que estar vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque ali, meus irmãos, glória a Deus, o linho fino são a justiça dos santos. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus amados irmãos, que vem pela fé pura, genuína, na pessoa, meus irmãos, do Senhor Jesus, e que nos, aleluia, justifica diante de Deus. Muitos têm, aleluia, trajado uma veste, meus irmãos, falsificada. Isto é, meus irmãos, tem vivido, aleluia, uma fé falsa. Embora, meus irmãos, aleluia, creiam em Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, eles crerem, aleluia, crerem em Jesus, aleluia, mas isso somente não basta, meus irmãos. Glórias a Deus. Porque tem gente, meus irmãos, que vive vivendo, meus irmãos, uma fé falsa. Eles ainda creem. Amém? Então, meus irmãos, aleluia, nós temos, aleluia, que adquirir uma fé verdadeira para servir a esse Deus, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Veja bem, meus irmãos, aleluias, que tenham, meus irmãos, conquistado, aleluia, algumas bênçãos, que sejam, meus irmãos, ácidos, meus irmãos, na igreja, e continuam, meus irmãos, aleluia, contrariando a vontade de Deus, com as suas más atitudes. Glórias a Deus. Aos olhos, meus irmãos, daqueles que, aleluia, os cercam. Glória a Jesus, aleluia. Aparentam, meus irmãos, possuir uma fé, aleluia, pura. Aparenta, somente de aparência. As suas vestes, meus irmãos, parecem, aleluia, perfeitamente originais. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, aleluia, o Senhor consegue enxergar o que ninguém, meus irmãos, vê. Aleluia.
a mágoa, meus irmãos, que está no coração, os maus olhos, meus irmãos, o orgulho, aleluia, o egoísmo, meus irmãos, mas, meus irmãos, aleluia, aleluia, intenções, as más intenções do coração. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, esse relaxamento espiritual, a fé, meus irmãos, emotiva, meus irmãos, glórias a Deus, a inconstância, meus irmãos, a indefinição e tudo mais, meus irmãos, que, glórias a Deus, os tornam, aleluia, indignos de, aleluia, participar das bodas do Cordeiro. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, nós temos que, aleluia, pedir ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, aleluia, que eles, meus irmãos, aleluia, venham, aleluia, glórias a Deus, fazendo-nos entender, meus irmãos, que nós temos que viver uma vida, aleluia, separada. Glória a Jesus, aleluia. Como diz Apocalipse, meus irmãos, aleluia, 19, do 7 ao 9, né, meus irmãos? Que diz assim: regozijemos, aleluia, regozijemos-nos e alegramos-nos e demos o quê? E demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, vindas são as bodas dos Cordeiros, e já a sua esposa, meus irmãos, aleluia, se aprontou, aleluia. E quem é a esposa, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é o noivo, a igreja, aleluia, é a esposa. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. As bodas do Cordeiro, meus irmãos, que significa o quê? Aleluia. A união, aleluia, do noivo celestial. Então, o Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia, com a noiva, aleluia, a igreja, aleluia, glorificada, meus irmãos, aleluia, ela se apresenta diante do noivo, vestida de branco, simbolizando, meus irmãos, a sua indignidade e a sua pureza, pois foi lavada, meus irmãos, no sangue de quê? Do Cordeiro. Se não fosse assim, meus irmãos, o noivo jamais viria ao seu encontro para, aleluia, desposá-las. Então, meus irmãos, as aparências podem enganar os homens, mas não a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem pode dizer, meus irmãos, com sinceridade, aleluia, eu sou a esposa do Cordeiro? Quem pode falar com sinceridade, meus irmãos? Será que nosso coração está preparado, aleluia, para se unir, aleluia, com o noivo? Em igreja, alabando e canta, rabacharanda, lamanai. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão precisando, aleluia, de entender, meus irmãos, a palavra do Senhor, porque, aleluia, sabemos que não é de qualquer maneira, meus irmãos, que nós vamos se encontrar com o noivo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Se nós, aleluia, não for como as 5 prudentes, aleluia, se não for como as 5 prudentes que se encontraram com o noivo, aleluia, e entraram pelas portas das bodas, meus irmãos, e aquelas, meus irmãos, as loucas,
Quantos, meus irmãos, não é julgando, mas hoje em dia, meus irmãos, tem muitos que se diz cristão, que diz que serve a Jesus, que é igreja, meus irmãos, mas estão vivendo como loucas. Glória a Jesus, não se separa, vive uma mistura, meus irmãos, glórias a Deus, vivendo de aparência, se veste como cristão, anda como cristão, fala como cristão, mas Deus só sabe, meus irmãos, aleluia, o que se passa na vida daquela pessoa, meus irmãos, glórias a Deus. O que tem que brilhar em minha vida, meus irmãos, é o Espírito Santo, glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu estou passando, aleluia, glória a Deus, eu passo as coisas que eu passo na minha vida, eu passo glorificando a Deus. Quando eu vejo, meus irmãos, que tem pessoas que se incomodam comigo, aleluia, glória a Deus, aonde eu chego, tem pessoas que às vezes, meus irmãos, se sente alguma coisa diferente, glória a Deus, é porque é o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, quando está na pessoa, meus irmãos, onde ele chega, algo acontece, meus irmãos. Aleluia. É pessoa falando mal, é pessoa dizendo, aleluia, que aquele crente ele é fanático, outra pessoa, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, falando que aquele crente não presta, é isso e aquilo outro, meus irmãos, até xinga, até fala palavrão, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. Mas, aleluia, nós temos que glorificar a Deus, meus irmãos. Se nós estamos com a vida no altar, se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos se separando, meus irmãos, não importa, glória a Deus, aleluia, porque Jesus, ele já tinha, aleluia, falado para os seus discípulos, glória a Deus, glória a Jesus, que no mundo tereis aflição, em mim tenhas paz, mas no mundo tenhas aflição, glória a Deus. Paz vocês vão ter em mim, mas no mundo vocês vão ser perseguidos, caluniados, glórias a Deus, aleluia. Mais uma coisa que não podemos deixar de esquecer, de estar preparado, meus irmãos, aleluia, como noiva, como esposa do Cordeiro, porque lá no céu, meus irmãos, só vai entrar aquele que está unido com Jesus. A igreja que está unida com Cristo é que vai entrar no céu. Amém, meus irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.